Cinema brasileiro. Conheça a origem da data E a história do cinema no Brasil. Seus precursores, Primeiras gravações. atores e atrizes de sucesso. E o cinema novo. filmes reconhecidos internacionalmente. Filho em busca do pai. Especial Cinema Nacional. Olá, está começando mais um TV Spoilers! E no vídeo de hoje vamos falar do tema que eu mais amo, que é o cinema. Ser ou não ser, eis a questão. E hoje é um dia muito especial, que é comemorado o cinema brasileiro, dia 19 de junho. E nesse vídeo vamos conhecer a origem dessa data e toda a história do cinema brasileiro. E se você gosta desse tipo de vídeo, eu vou deixar um card aqui em cima, que foi um dos primeiros vídeos aqui do canal, no comecinho do canal, que é com a minha irmã Ariana, onde ela tá contando a história do cinema, da primeira cineasta do mundo. E lá nesse vídeo, na verdade, ela tá contando sobre 7 artes. O nome do vídeo é Se o cinema é a 7ª arte, quais são as outras artes? Daí, por último, você vai descobrir que a 7ª arte é o cinema. Você vai descobrir não, você já sabe, né? Por último, vai estar mostrando lá que o cinema é a 7ª arte e vai estar contando a história do cinema, como foi que tudo começou e da primeira cineasta do mundo. Então, se você tem curiosidade sobre isso, o vídeo tá aí, tá muito bacana e eu gostei muito de assistir. Mas antes de soltar o vídeo, eu vou soltar uma mini animação para vocês entenderem a importância do SIAC. Se você não é seguidor aqui do canal ainda, eu vou te explicar o que é SIAC. SIAC é curtir, se inscrever, ativar o sininho e compartilhar com os seus amigos. Então eu vou soltar essa animação para vocês entenderem essa importância. Quando você se inscreve no canal, você se junta a pessoas que gostam desse mesmo conteúdo. E isso fortalece e cria um laço forte e único comigo e com você. Quando você curte o vídeo, entendemos que vocês estão gostando do conteúdo e isso faz pesquisarmos mais assuntos relacionados e tão dinâmicos quanto. Além de dar um pouco de motivação para pessoas que estão se esforçando para criar conteúdo gratuito para você. Já o sininho de notificação ajuda o YouTube a lembrá-lo de assistir vídeos novos todas as vezes que são lançados aqui no canal. E o compartilhamento nos ajuda a alcançar mais pessoas e fazer com que outras pessoas aprendam e se divirtam conosco. Então, SIAC para você! A história do cinema brasileiro começou no ano de 1896, que os irmãos Lumière colocaram as imagens que eles conseguiram gravar no cinematógrafo, que foram a passagem de um trem e a saída dos trabalhadores de uma fábrica. Daí, essas mesmas imagens foram exibidas no Rio de Janeiro também. E as pessoas, imagine, gente, para aquela época, como é que não era, né? As pessoas verem, assim, imagens se mexendo, sendo que você nunca tinha visto. Daí foi isso que aconteceu. Eles exibiram essas imagens e a mesma situação que aconteceu em Paris, onde foi a estreia dessas imagens, foi o que aconteceu no Brasil também. As pessoas ficaram muito chocadas. E vocês entendem que naquela época as pessoas não contavam histórias através de filmagem, elas gravavam coisas corriqueiras, como vocês viram aí, a passagem de um trem, as pessoas saindo da fábrica, imagens assim corriqueiras, ninguém parava para contar uma história. Se hoje, que tem a internet, que tem as coisas e tudo mais, as coisas já chegam atrasadas aqui para o nosso país, imagine naquela época. Você vê que a primeira exibição foi em 1895 em Paris. No Brasil só foi chegar em 1896, meses depois. Então, pra você ver, né? Inicialmente o cinema era mudo, só foi existir o falado na década de 1930. Então até lá tem muito chão, muitas águas vão rolar. Então vamos voltar
ao começo da era, para vocês entenderem a história do cinema no Brasil. O primeiro filme gravado foi a chegada de um trem em Petrópolis, onde trazia supostamente o presidente Prudente Moraes. Só que não se sabe ao certo, porque acredita-se que essa imagem é a mesma imagem de trens gravados fora do país. E eles quiseram colocar como se fosse em Petrópolis. Então não se sabe. Essa história aí as pessoas não sabem ao certo, porque não tem a exata gravação, então não dá para saber. Em 1887, depois da estreia cinematográfica no país, surge a primeira sala de cinema aberta ao público na capital carioca por incentivo dos irmãos italianos Pasquale Segreto e Afonso Segreto. Eles foram considerados os pioneiros do cinema no Brasil. Foram os primeiros cineastas do país, com algumas gravações que fizeram na Baía de Guanabara. Inclusive, essa primeira gravação foi feita no dia 19 de junho de 1898. Por isso que o Dia do Cinema no Brasil é comemorado exatamente nessa data. Porém, nenhuma cópia desses vídeos foram preservados, o que traz aquela desconfiança. Será que essas imagens realmente existiram? Mas a data comemorativa é justamente por conta dessa gravação, que não sabemos ao certo. No ano seguinte, Pasquale Segreto realizou uma filmagem na cidade de São Paulo durante a celebração da unificação da Itália. No início, os filmes eram apenas documentais, ou seja, eram gravações do cotidiano das pessoas, eles não contavam a história no cinema. Foi somente no início do século XX que São Paulo teve a sua primeira sala de cinema, o chamado Bijou Teatro. Um dos problemas iniciais da produção do cinema no país era a falta de eletricidade, que somente foi resolvida em 1907 com a implantação da usina Ribeirão de Lages, no Rio de Janeiro. Após esse evento, os números das salas cresceram consideravelmente na cidade do Rio de Janeiro, chegando a ter 20 salas de exibição. Eram produções de orçamento baixo e qualidade técnica incipiente, mas mesmo assim as primeiras produções com histórias de ficção foram produzidas. Essas produções eram principalmente obras de comédia, embora houvessem produções dramáticas. A partir de 1909, um pequeno fenômeno se estabeleceu nas salas de cinema do Brasil: os filmes cantados. Nessa época, os filmes eram mudos e os donos da sala de cinema, pensando em tornar seu negócio mais atrativo, passaram a contratar atores e cantores para dublar os filmes ao vivo. Após a Primeira Guerra Mundial, que foi em 1914 a 1919, houve uma crise no cinema brasileiro, porque começamos a ser dominados por filmes estrangeiros. Então, como os Estados Unidos cresceu muito o cinema lá deu muito certo a partir da guerra, os homens começaram, depois que voltaram da guerra, não tinham profissões e tudo mais, acabaram embarcando no cinema, roubando o trabalho das mulheres, que até então o cinema era dominado por mulheres. Aqui no Brasil aconteceu o efeito contrário. E aí, como esses filmes começaram a crescer muito nos Estados Unidos, eles acabaram chegando no país e tinha muito apoio do governo. E aí os filmes estrangeiros dominaram o Brasil. Mas apesar de tudo isso, apesar dessa invasão que teve dos filmes estrangeiros aqui no país, o Brasil conseguiu se reerguer em quesito cinema. E mesmo assim, na década de 30, foi criado o maior estúdio cinematográfico no Brasil, que foi a Cinédia. Mas foi na década de 40 que surgiu o gênero chanchadas, que eram aqueles filmes de baixo orçamento, filmes cômicos, que inclusive revelou a grande artista do nosso país, a Carmen Miranda. Este estilo despontou juntamente com a Companhia de Cinema Atlântida Cinematográfica, fundada em 1941 no Rio de Janeiro. Os principais atores da Atlântida foram Oscarito, Grande Otelo e Anselmo Duarte. Em 1949 foi criado o estúdio Vera Cruz, baseado nos moldes do cinema americano, em que os produtores buscavam realizar produções mais sofisticadas. Como
destaque, podemos falar de um visionário do cinema brasileiro, o ator, diretor, roteirista, cenógrafo e produtor Mazzaropi. Criou uma autêntica indústria do cinema independente, onde cuidava de todas as etapas de realização de um filme, do roteiro à produção. Fazia também a divulgação e a distribuição com recursos próprios, provenientes da renda da bilheteria do filme anterior, um modo de fazer cinema que merece ser estudado. A partir do final da década de 1950, uma corrente cinematográfica se estabeleceu em nosso país e se tornou uma das mais importantes do nosso cinema. O cinema brasileiro possui inúmeras produções, algumas delas reconhecidas internacionalmente. Destacamos aqui alguns filmes que fizeram muito sucesso e alguns que foram reconhecidos internacionalmente, em ordem cronológica, tá bom? O Pagador de Promessas, de 1962, Deus e o Diabo na Terra do Sol, 1964, O Quatrilho, 1996, Que é Isso, Companheiro, 1997, Central do Brasil, 1998, O Alto da Compadecida, ano 2000, Cidade de Deus, 2002. E essa foi a homenagem ao cinema brasileiro que, com seus trancos e barrancos, conseguiram alcançar espaços cada vez maiores. Viva o cinema nacional, parabéns e longa vida ao cinema brasileiro. Comentem aí se vocês estão gostando do conteúdo do canal. Coloquem aí se você gosta do cinema brasileiro, qual é o filme que você mais gostou aqui. O meu preferido é O Alto da Compadecida, eu amo demais aquele filme. Pena que ele não pôde conquistar o Oscar, inclusive tá aí uma curiosidade aqui pro canal, que O Alto da Compadecida ele não pôde concorrer ao Oscar. A gente fica assim indignado, por que ele não concorreu ao Oscar, gente? Mas na verdade ele nem pôde concorrer, porque um dos critérios da academia é que o filme não possa ter sido lançado na televisão antes do cinema. Não é que o filme foi lançado antes do cinema, é que ele já tinha virado série na Rede Globo e depois que ele foi virar filme. Então, por esse motivo, ele acabou ficando fora dos critérios, do qual não... Ele acabou ficando fora dos critérios e por isso não participou, não foi indicado ao Oscar. Então é só por isso, tá? Eu tenho certeza que um Oscar ele tinha lá. O nosso TV Spoiler está chegando ao fim, a dor da partida é tão grande, gente. Mas é isso, né? Eu conto com vocês aqui no nosso próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse. Então, até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.